Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje falar aqui de uma meio banda, meio projeto de um artista americano chamado Merrill Funkhauser. E esse Merrill Funkhauser começou a carreira dele lá no início da década de 60 com a banda de surf music chamada The Impacts, que depois acabou se metamorfoseando no The Exiles e depois de desfeito de Exiles, o Merrill Funkhauser, que era guitarrista e vocalista também, acabou criando um grupo chamado Fapadorkly, que na meados de 66, 67 lançou um álbum bem interessante, mas as coisas começaram a ganhar mais corpo mesmo. O primeiro trabalho que eu considero realmente relevante do Merrill Funkhauser veio em 1968. No final de 1967, ele se mudou, ele morava no interior da Califórnia, foi para a costa californiana e ele regimentou alguns músicos, o também guitarrista Bill Dodd, o baixista Jack Jordan e o baterista Larry Myers, e acabou formando o Merrill Funkhauser and HMS Bounty. E eles tocando ali nos circuitos ali de Hollywood, ali em Los Angeles, eles acabaram chamando a atenção do Norman Malkin e do Jack Hoffman, que eram produtores. Gravaram algumas demos para eles se interessaram, decidiram bancar um álbum completo. E com isso acabou nascendo em 1968 esse álbum aqui, Things. Essa é uma edição da Sundazed, um famoso selo americano. Aqui umas liner notes bem curtas aqui e fotos aqui da banda. Então aqui o Merrill Funkhauser era esse aqui, esse era o Bill Dodd, o Jack Jordan e o Larry Myers. Os quatro aqui. E esse álbum aqui, ele é bem curto em duração, a versão original dele é bem curta, não chega nem a meia hora. Mas aqui temos, além do disco na íntegra, temos mais 3 faixas bônus que eu comentaria mais adiante. Esse disco aqui é um bom exemplo do pop psicodélico californiano, naquele ano de 1968. As 3 primeiras músicas são mais convencionais, aquele pop mais açucarado. E não, para quem gosta de coisas mais experimentais e malucas de psicodelia, não vai se entusiasmar com essas 3 canções aqui, que é a faixa título, Things, entre parênteses, Going Round in My Mind, depois Girl, também entre parênteses, eles gostavam de músicas com parênteses, I'm Waiting for You, e What Does She See in You. Essas 3 músicas são, como eu falei, mais melosas, mais açucaradas, de pop mais convencional, mas não desanime, se você está procurando algo mais agressivo, a 4ª canção é para você. Para mim, o primeiro grande destaque do álbum, Lost in the City. Aqui sim, aqui eles pegam mais pesado, um vocal mais agressivo, uma psicodelia mais enfesada, cujo resultado final ficou excelente. Depois temos Your Painted Lives, a 5ª canção, que aqui é um country rock bem na linha Buffalo Springfield e The Byrds. Essas 2 bandas, inclusive, foram bastante influentes aí no som do HMS Bounty. Depois temos aqui uma música, a 6ª canção já tem uma pegada bem garageira, que é Driving Sideways on a One-Way Street. Aqui, aquele rock garageiro californiano se faz presente aqui nessa 6ª canção. Depois, In a Minute Not Too Soon, também é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais agressiva também, mas pero no mucho. É agradável, mas nada especial. Depois, para mim, o segundo grande destaque é a 8ª canção, A Visit with Ashia. Aqui sim, quem acompanha o canal sabe que eu sou fissurado em canções aí com temática oriental, com cítara inclusive. Aqui temos uma cítara maravilhosa nessa canção e toda aquela atmosfera indiana. Aqui
O resultado ficou também excelente. Apesar de eu gostar muito de cítara, não é todo mundo que consegue usar cítara com propriedade dentro de um contexto que funcione. Aqui funciona perfeitamente. Depois a nona canção é The Big Grey Sky, novamente mais uma canção mais country rock, com pegadas tanto de Buffalo Springfield, mas com um pouquinho de Moby Grape eu noto aqui também. Depois Richmond's Fable, talvez seja a música mais spirit do disco. Na época, a crítica comparou, definiu o som desse álbum aqui com uma mistura de Birds, Buffalo Springfield e Spirit com pitadinhas de Cream. E The Rich Man's Fable, para mim, é a música mais Spirit do disco. Eu não senti tanta influência assim do Spirit, mas nessa música, talvez. Essa música aqui faz sentido falar influência do Spirit. Depois, a coisa estava ficando boa, mas novamente temos um downgrade aqui com uma música muito melosa, que é Ice Cube Island, que exagera um pouco no açúcar aqui, na sacarina, mas a coisa retorna muito com a faixa que originalmente fechava o disco, uma faixa mais mística, uma faixa mais misteriosa, que é Madame Silky. Também, para mim, o terceiro grande destaque do disco. Esse disco, para mim, tem 3 faixas excelentes, como eu falei, Lost in the City, A Visit with Ashia e Madame Silky. As outras músicas, muitas aqui são interessantes. As mesmas músicas mais melosas ainda são agradáveis, se você tiver com aquele clima para ouvir algo mais açucarado. Mas essas 3 canções para mim são os grandes destaques do álbum. E na época, esse álbum até começou com vendas promissoras, mas depois o selo deles, o Shamley, ele foi meio que absorvido por outro selo, a Uni, que acabou resolvendo investir mais em um jovem cantor e compositor chamado Neil Diamond, e mais tarde representaria o Elton John nos Estados Unidos também. Então o Merrill Funkhauser acredita esses fatores aí a falta de interesse da gravadora, do selo, em promover o disco da maneira como deveria. E logo ele parou com aquele início promissor, foi abortado. Ainda assim, depois desse disco já estar nas lojas, a banda pediu mais uma chance. Eles gravaram uma canção que poderia ter entrado como single, chamada I'm Flying Home. Novamente uma canção também mais agressiva, um pouco mais pegada mais experimental, psicodelia de verdade mesmo. Mas os produtores aqui acharam que ela não teria impacto comercial e recusaram-se a lançar em single essa música. É uma pena que eles não gravaram na época do álbum, porque ela poderia inclusive substituir, por exemplo, Ice Cube Island. O disco melhoraria bastante em qualidade. Infelizmente, I'm Flying Home só foi redescoberta aqui nessa edição. E depois disso a banda se desfez e o Merrill Funkhauser foi persuadido aí pelos produtores a gravar um single solo com músicos de estúdio. Ele grava o single Everybody's Talking do lado A e Tampa Run do lado B. Everybody's Talking, dessas canções que estão aqui, foi a única que não foi composta pelo Merrill Funkhauser. Todo o álbum original foi composto por ele, I'm Flying Home também, e Tampa Run, que é o lado B, que também. Só Everybody's Talking, que é uma versão de uma canção do Fred Neil, mas que ficou mais conhecida na voz do Harry Nilsson. E, convenhamos, a versão do Harry Nilsson é muito superior à do Merrill Funkhauser. E Tampa Run foi escrito em homenagem a uma corrida de automóveis que tinha ali em Tampa, na Flórida. E tem uma pegada assim meio corrida maluca. Essa canção poderia perfeitamente ser parte da trilha sonora daquele desenho Corrida Maluca com o Dick Vigarista, o Peter Perfeito, a Penélope Charmosa, entre outros. Tem uma vibe meio daquele desenho ali. E depois disso o Merrill Funkhauser ficou um tempo afastado da música, mas ele faria algo bem melhor. Apesar disso aqui não ser ruim, eu gosto desse álbum também, mas o melhor que o Merrill Funkhauser fez na carreira solo dele, para mim, foram os passos seguintes, foi com a banda Moo, que eu seguramente falarei aqui no canal sobre o Moo. Mas antes de
gravar com o Mu, um álbum excelente em todos os sentidos. Ele gravou aqui Things com a banda HMS Bounty em 68. O álbum do Mu, o primeiro álbum do Mu, e por um bom tempo único, viria só em 71, só 3 anos depois. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.